E aí, conseguem me ouvir? Consegue ouvir bem, pessoal? Ok. Vamos ver o professor agora, Paulo. Esperar o professor Paulo entrar aí para a gente poder começar. Estou tentando aqui. Pronto, chegou, meu amigo. Tudo bem? Como é que Tudo você bom, vai, professor Bruno? Paulo? Prazer imenso de conhecer. A gente estava falando só pelo WhatsApp, né? Prazer imenso, Verdade. querido. Como é que você Como é está? que tá? Eu tô Tudo bem, bem? você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Que bom, que bom. O pessoal tá entrando agora na Isso, live, né? que Daqui a joia. pouquinho começa a aumentar mais aí a nossa audiência. Normal, Ah, normal. aproveitar para falar um pouquinho das nossas lives. Então, professor, a gente toda quarta-feira vem realizando esses encontros, né, com alguns Aham. professores. Esse é o nosso 15º encontro já. É um sinal de que a pandemia está se estendendo, o Oh, isolamento está se estendendo. verdade, Mas verdade. também uma ideia Infelizmente. muito boa. Mas também uma ideia muito boa que a gente trouxe e a gente consegue Oh, ter uma verdade. interatividade muito, muito legal, não só com os alunos, mas com pesquisadores de diversos lugares do Brasil É e de verdade, outros é cantos do verdade, mundo também, que a gente já passaram por aqui. é Acho que a gente, verdade. acho que a gente pode começando e aí o pessoal vai entrando e a gente vai Isso, ó. aumentando. O Arnaldo já está por aqui, que eu já vi aqui. Já, já sim, já Vi o sim. Braulio também, o Braulio está por aqui. O Braulio esteve lá numa universidade que eu tenho uma parceria aqui no Rio Grande do Norte, na UERN, está por aqui Ah, também. Carlos William, técnico da seleção de levantamento de halteres, né? De que bom. halterofilismo aqui. Pô, tá aí. Vamos lá. Então, pessoal, como eu falei, essa é a nossa 15ª live do LACAPS. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor Paulo Moreira Silva Dantas. O professor Paulo, ele é doutor em Ciências da Saúde, com pós-doutorado em Saúde e Sociedade, é mestre em Motricidade Humana, e é professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de Educação Física. É também professor dos programas de pós-graduação Stricto Sensu, em Ciências da Saúde e também em Educação Física. Todos da Federal do Rio Grande do Norte, professor? Isso. Além disso, o professor é revisor de vários periódicos nacionais e internacionais e vem... uma coisa bem importante, que é o nosso tema, né? O professor também é pesquisador da Academia Paralímpica Brasileira, Isso. muito legal. E, ultimamente, vem desenvolvendo alguns trabalhos em relação à tecnologia assistiva, né? Exatamente. Na atividade física e saúde. Como esse é um tema ainda pouco debatido, né, aqui no Brasil, de um modo geral, a gente achou interessante essa temática e trazer para vocês um pouco mais, né, a gente poder estar conversando sobre esse assunto. E aí o professor Paulo, quiser falar alguma coisa antes que a gente comece as perguntas, a gente ah, deixou aberto espaço alguns dias já para o pessoal fazer perguntas, então tem algumas perguntas aqui, Legal. e aí eu vou lançando, mas Já. sinta-se à vontade, professor. Isso. Meu querido, primeiramente, muitíssimo obrigado aí pela gentileza do convite. Estou aqui sentado numa bola aqui suíça, fazendo uma estação ativa aqui, porque minha coluna está que tá. Jamais já vou falar sobre isso. E aí, mas eu fico muito agradecido pelo convite.
professor Arnaldo fez o contato inicial, né? O professor Arnaldo aí da UFAL. E aí, pô, fiquei muito feliz pelo convite, né? Não conheci o grupo de vocês. Aí, nesse meio tempo, já um monte de gente, pô, os caras são muito bacanas, os caras fazem lá, a Ana, aí da UFAL lá de Maceió, já me falou também de vocês. Fiquei muito feliz por esse convite. Eu acho que esses momentos, você começou falando sobre isso, esses momentos desses papos, de alguma forma, estão nos aproximando, né? Embora todo mundo em seus cantinhos isolados, tal, mas de alguma maneira fez assim. Ei, dá uma paradinha, quem sabe a gente não se comunica um pouco mais, quem sabe a gente não troca mais coisas entre a gente, né? Quem sabe a gente não conversa um pouco mais. Eu acho que isso de alguma maneira está sendo muito, muito interessante, sabe? Isso de alguma maneira está sendo muito interessante. Por exemplo, na correria do meu dia a dia, vocês aí na correria do dia a dia de vocês, talvez a gente fosse se encontrar num congresso, né? Verdade. Talvez numa coincidência de um congresso, mas aí a gente tem essas oportunidades de conversar, que eu acho muito, muito legal. Quer dizer, é mais uma rede que eu acabo fazendo, né? A gente tem o nosso grupo aqui, que daqui a pouco eu vou falar também sobre ele. Então tem o nosso grupo, que daqui a pouco eu já estou me considerando um parceiro de vocês, pode ter certeza Claro. disso. E vocês podem se considerar um parceiro nosso aqui da nossa universidade. Então, talvez isso tenha sido uma coisa interessante que aconteceu de uma parada. É óbvio que era melhor que acontecesse por um outro motivo, é óbvio. Mas a gente tem que, mesmo dentro da dificuldade, aproveitar sempre o lado positivo. Eu sou uma pessoa muito positiva, né? Eu tento ser uma pessoa muito positiva. Embora seja ansioso, todo ansioso às vezes se torna meio negativo com algumas coisas, mas eu tento ser uma pessoa muito positiva, né? Eu acabo tendo uma responsabilidade como um componente, com uma função específica, uma função de coordenador e de professor, porque acaba tendo muitos alunos de mestrado, de doutorado, a gente tem essa responsabilidade. Estou vendo o Felipe Veloso, acabou de entrar aqui. Felipe Veloso, ele é técnico da Thalita, do Paralímpico, né? Foi campeã agora, ano passado, enfim. Então, a gente tem uma responsabilidade muito, muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande e conseguir organizar isso de uma maneira positiva, né? De fato muito difícil. É de fato muito difícil. Mas isso faz parte do processo. Isso faz Sim. parte do processo. Então, eu fico muito feliz, viu, Bruno, por vocês terem, de fato, assim, terem tido esse cuidado comigo, né, de me convidar, enfim, e aí com isso está convidando a própria universidade, né, porque nesse momento eu estou representando a universidade nesse papo com vocês. Obrigado, obrigado. A gente que agradece, professor, a gente que agradece. Então, para começar, como eu falei, tecnologia assistiva não é um tema muito presente, mesmo dentro da educação física. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo e nunca ouviu falar Joia? pouco sobre o todo tema, o que prazer do seria a mundo. tecnologia assistiva. Vamos lá. Primeiro, deixa eu contextualizar um pouquinho como é que eu entrei nessa história. Você falou, eu sou professor de educação física. O professor de educação física acaba entrando numa área que está muito mais, talvez, para o pessoal das engenharias, de uma maneira geral, um pouco mais para o pessoal da fisioterapia. O cara da educação física resolveu se meter nisso. A priori, quando a gente fala sobre tecnologias assistivas, a gente está falando não só sobre produtos, né? A gente está falando sobre, de uma maneira geral, sobre estratégias, sobre serviços, sobre um determinado produto, um instrumento que a gente está criando,
para pessoas com baixa mobilidade, de uma maneira geral. E aí vamos entender essa mobilidade de uma maneira bem geral mesmo, né? Para pessoas com deficiência, seja essa deficiência auditiva, visual, motora, intelectual, seja para um idoso, né? Seja para mim, para você, não sei se você usa óculos, mas eu uso óculos, então eu preciso Uso lente. Pronto, você já tem uma tecnologia melhor do que a minha, inclusive, né? Um passo à frente do óculos, né? Então, isso são tecnologias também, né? Que a gente chama de tecnologias assistivas. Tudo que a gente possa fazer para efetivamente facilitar ou tentar minimizar esses efeitos ou neutralizar essas incapacidades. A priori, em termos conceituais, isso é tecnologia assistiva. E como é que eu e o nosso grupo aqui se inseriu nessa brincadeira? Tudo começou com um aluno meu, que hoje é aluno de doutorado, ele foi meu aluno de mestrado, é o Leonardo Repulsa Dantas, que é o cara que vocês, aí eu vou dar já uma dica, já é um cara que vocês podem trazer para uma live, que é um cara que é fera, o cara é fera nessa parte de tecnologia assistiva. E o Léo, eu vou chamar ele de Léo aqui, o Léo, ele desde sempre trabalhou com tecnologias assistivas, porque ele, na verdade, a família dele tem um comércio nessa área de órtese, de próteses e tal, ele tem um comércio nessa área. E aí, ele querendo fazer pesquisa, porque ele é um cara muito curioso, ele querendo fazer pesquisa, aí descobriu que tinha um cara lá na universidade, que era eu, no caso, a gente tem um grupo lá chamado Grupo de Pesquisa em Atividade Física e Saúde, e ele começou a me procurar através de uns alunos meus de mestrado, e a gente se encontrou. Na verdade, eu que fui atrás dele depois no outro. Meu filho se acidentou, precisou de uma muleta. Eu fui, ele estava lá. Pô, o professor Paulo Dantas, eu estou procurando 2 meses, que também é muito ocupado, né? Aí a gente começou a conversar, falei assim, cara, vai lá. E aí ele começou. Aí a dissertação dele foi em cima de discrepância de membros inferiores. O cara fez um negócio, a gente registrou isso como patente, está no processo de registro de patente. A gente tem 6 patentes registradas, uma já temos a carta, que eu já conto já essa história. E aí nós fizemos esse equipamento que é para medir discrepância entre membros inferiores, que é um problema muito sério, que a partir dessa discrepância cria uma série de outros problemas posturais, né? E esse é um exame relativamente caro, e com esse equipamento a gente viu que a gente conseguia diminuir o custo de uma maneira impressionante do exame, e efetivamente a gente conseguiria ajudar as pessoas que não têm recursos para fazer o exame mais caro. Enfim, isso virou uma dissertação, cara. Isso virou uma dissertação, foi muito bacana. Virou um registro de patente, ela está registrada, porque aí a patente, quando você registra, ela passa um tempo enorme até ela aparecer, quase 15 anos. A nossa patente agora saiu em 7 anos, uma patente que a gente registrou, que é uma manopla funcional. E aí, a partir daí, eu comecei com esse envolvimento com o trabalho com pessoas com deficiência, desde o esporte até a atividade física, propriamente dito, com pessoas, independente dela ser atleta ou não. E aí tive o prazer de ter uma série de alunos que foram me conduzindo. A grande vantagem de você ser orientador de mestrado, doutorado, é que você começa a aprender um monte de coisa. Enfim, também o aluno acha que a gente está ensinando alguma coisa. Mentira. Eles que nos ensinam. A gente vai ficando bom num monte de coisa por conta deles, porque eles vão nos ensinando. Então, eu tive contato com Marília, que trabalha com a parte de deficiência, uma menina excepcionalmente competente nessa. Tá aqui, ó. Marília, agora eu estou vendo Marília aqui. Felipe, Jefferson, Carlos, que está por aí, que
faz um tempo que eu estou querendo que ele entre para o mestrado, enfim, porque eu quero aprender mais, né? Eu quero pegar os caras para aprender mais. E aí eu comecei a andar, aí apareceu um cara chamado José Carlos, que é um menino extremamente curioso, que aí ele foi fazer um trabalho, essa foi a nossa primeira patente, que a gente tem uma carta hoje de patente, a nossa primeira patente com carta. As outras são depositadas, porque o processo de patente se deposita o pedido da patente, eles fazem toda uma pesquisa de anterioridade, vão pelo mundo inteiro pesquisando, a universidade faz isso, pesquisando se tem alguma coisa tal, e aí, se não tem, você registra. Aí fica um tempo para, se alguém, mesmo depois dessa procura, se alguém dissesse, não, mas eu tenho um negócio que... Aí para no meio. Quando encontra mesmo, como foi o caso dessa patente que o José Carlos foi o cara que pensou nisso junto com o Léo, que foi uma manopla. O trabalho do José Carlos, a gente precisava avaliar os cadeirantes, né? E andantes também, que usam muleta e tal, num ergômetro de braço. Só que a gente observou que no ergômetro de braço você começava a fazer essa abdução aqui, e isso, de fato, além de trazer alguns problemas de saúde para o seu ombro, problemas mecânicos, articulação do ombro, articulação, ele não era, a manopla não era parecida com o que acontece na cadeira, no real, né? Aí o Zé começou a pensar nesse negócio, pô, junto com o Léo, porque o Léo é meio, o termo antigo que a gente usava, meio MacGyver, né? Aí o Léo, pô, peraí, então vamos fazer um negócio diferente. Eles fizeram uma manopla, então uma manopla funcional, parecida com a cadeira, mas para o ergômetro de braço. Aí comecei a dar uma patente, aí fizeram lá tal, e saiu a tal da patente, e isso melhora muito, que dá um conforto maior, você acaba tendo uma energia direcionada para aquilo que você quer fazer mesmo do teste, e você acaba diminuindo viés, músculos que teriam que estar nesse momento neutralizando, né, e estão em ação, está gastando uma energia a mais, né? E aí surgiu a tal da primeira patente nossa com carta, né? Eu tô sendo bem incisivo em relação à carta, porque é muito difícil, é um processo muito difícil, passa anos e anos esperando a tal da patente. Aí a gente tem outras coisas que a gente mandou. Então, essa discrepância de membros inferiores, um que tenta medir a intensidade da pressão que você faz para você diminuir aquela ação dos pontos de gatilho, bandagens, que a gente consegue medir a pressão dessa bandagem, um sistema de aquisição junto com a plataforma de força para a cadeira de roda, que é uma coisa que a gente não tinha. Tudo isso surgiu por conta de ter que solucionar um problema. Isso que é o mais interessante. Então, a gente precisava comprar uma outra plataforma para poder avaliar cadeirante. A gente não tinha esse dinheiro. E aí, o que nós vamos fazer? E decidimos fazer um aumento dessa área da plataforma. Isso virou uma patente também. Uma almofada que mede pressões, né, enquanto o sujeito está sentado. Porque uma coisa está aí, você está aí sentado, eu estou aqui por um acaso nessa bola suíça, mas você está aí sentado e você consegue, se começar a incomodar, você muda de posição, mas o cara que está na cadeira de roda não consegue fazer isso. O mesmo cara que está numa estação de trabalho durante muito tempo, chega um momento que aquela ardência, aquilo ali, começa a virar meio comum, o cara se acostuma, e daqui a pouco ele cria um problema lá na frente para ele, um pensamento, um aumento de temperatura aqui e ali. E aí a gente está desenvolvendo essa almofada, né? E agora nós vamos desenvolvendo, na tese do Léo, um sistema de aquisição de sinais biológicos para pé diabético, para facilitar também. Tudo isso com um objetivo muito claro, que é o seguinte: diminuir custo. E que a gente possa chegar com esse serviço lá na ponta
acessível de fato às pessoas. Porque você sabe que essa área é uma área cara, né? E aí, aquela parte da população que não consegue pagar por isso, como é que faz? Então, esse é o objetivo, é um grande objetivo. Como a gente está dentro de uma universidade federal e a gente entende que o papel da universidade pública, um dos papéis da universidade pública é atender a comunidade, que muita gente acha, infelizmente, que o papel da universidade é o ensino, né? As pessoas que não estão acostumadas é o ensino. No máximo, um outro acha que é pesquisa também. Mas é muito além disso, você sabe disso. Eu costumo dizer o seguinte, que o ensino é uma matriz. A pesquisa, a gente coloca o que a gente ensina para rodar, para virar conhecimento. Isso é pesquisa, para virar conhecimento, né? E mudar, talvez, alguns desses conhecimentos por conta da pesquisa. Agora, a extensão é o braço disso tudo, ensino e pesquisa, que abraça a comunidade. É o braço que vai lá e abraça a comunidade, traz a comunidade e atende a comunidade. Então, a gente tem alguns serviços dentro de comunidades bastante pobres aqui, na região de Natal, e a gente atende, né? Então, as pessoas sabem muito pouco da universidade. Infelizmente, inclusive, eu acho que a culpa é nossa. Eu já falei isso algumas outras vezes. Eu acho que a culpa é nossa porque a gente não divulga. Porque a gente está tão envolvido no trabalho que a gente acaba não divulgando, né? E por não divulgar... O LACAPES, inclusive, está agora com essa preocupação. A gente está tentando agora levar para a população os resultados das nossas pesquisas, do que a gente vem encontrando. Então, essa é uma preocupação nossa agora. Se não ficam pensando... Isso é muito importante. Se não ficam pensando que, de fato, a gente faz balbúrdia, como disseram que a gente fazia. Pois né? é. Eu me sinto tão ofendido quando alguém, de fato, não é... Eu me sinto muito ofendido. Porque eu visto a camisa da universidade no sentido de que, de fato, a gente atende as pessoas, a gente atende a população. Então, quando alguém diz assim, olha, porque a universidade é isso, é como se estivesse xingando uma pessoa da minha família, estivesse de fato me xingando, né? Porque a gente faz muita coisa, a gente não divulga. Isso que vocês estão fazendo é sensacional. A gente também está tentando fazer aqui. Ou agora que a gente criou a FIS, agora que veio criar um Instagram, que a gente bota lá nossas produções, os outros laboratórios Eu acho que estão criando. Um fato que essa pandemia fez foi acelerar, né? Que a gente entrasse de vez nessa era digital, era das mídias. Nós, enquanto instituição, enquanto laboratório, enquanto pesquisadores, eu acho que isso foi importante. É isso, querido, é isso, Bruno. Total, isso mesmo. Um ponto interessante que você falou aí é que quando a gente pensa em tecnologia assistiva, muita gente, pelo nome tecnologia, acha que a gente vai lidar, né, com equipamentos ultra sofisticados, né, extremamente caros, quando na verdade boa parte, se não a maioria das tecnologias assistivas, elas não englobam essas tecnologias, digamos, high-techs todas, né? Software, enfim. Que surgiu de uma coisa que é intrínseca nossa, que é a chamada gambiarra. Exatamente. A gente sempre fez para solucionar. Tinha um negócio lá. Ei, vou fazer uma gambiarra aqui para eu poder usar isso, para poder medir tal coisa, porque eu não tenho nada no mercado que meça. Aí nessa história o cara para. E peraí, se não tem nada no mercado e eu consigo fazer aqui, então peraí. Será que isso não gera uma patente? Exatamente. Isso é o papel da universidade. A universidade tem para isso. As tecnologias assistivas, elas vão surgir diante da necessidade de alguém como você falou, com mobilidade reduzida, alguém com deficiência, né? O cara usava lá um problema, ele tinha que ficar pregando o olho aqui para ficar com aquele negócio, enxergava o olho. Peraí, será que se eu botar
uma armação e prender aqui atrás da orelha. Exatamente. Surgiu óculos. A ideia, a ideia é facilitar a vida e dar autonomia às pessoas através, Isso. que nem você falou, que é mais incrível, não é só um objeto, mas serviços, né? Também estão inclusos em tecnologia assistiva. Exatamente. Ó, isso é tão legal, Bruno. A FISA é esse grupo de atividade física e saúde que a gente, dentro da FISA, a gente foi crescendo tanto, que a gente precisou de outras coisas. Tá? Aí a gente, com a vinda do Léo, que começou a fazer esse trabalho com a tecnologia assistiva, a gente resolveu criar um grupo de estudo em tecnologia assistiva. Ele começou como um grupo de estudo dentro da FISA e depois ele virou um grupo de pesquisa que está registrado no CNPq. Agora ele está lá no CNPq. Então, se você entrar no CNPq e procurar grupos com meu nome, aí eu estou como coordenador da FISA e como coordenador do JETA. Momentaneamente, depois que o Léo terminar o doutorado dele, eu passo a bola para ele e viro um colaborador. A ideia é mais ou menos essa. A gente vai ficando mais velho e vai passando aí. A ideia é mais ou menos essa, né? Que a gente um dia possa se aposentar, olhar para trás, ver o que a gente fez, não ficar... Saudade a gente pode até ter, né? Mas não ficar melancólico. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Isso é extremamente perigoso. Você ficar melancólico porque você começa a achar que é seu. Não. A formação que eu faço dos meus alunos de mestrado e doutorado é que eles, com o tempo, vão me substituindo em algumas coisas que eu faço e um dia possa me aposentar. Né? E a gente acaba fazendo um monte de parceria. Estou vendo aqui, agora acabou de entrar aqui o Dr. Roberto Costa, que é um cara que está fazendo um trabalho bárbaro com a gente aqui, com o desenvolvimento de equação, predição de composição corporal. Ele já fez para homens adultos, mulheres adultas, aí está indo para crianças e para idosos. Um abraço, Roberto. Estou vendo você aí, já botou um dedinho ali. Então, o que acontece? Aí, quando a gente criou o JETA, olha que negócio interessante. Quando a gente criou o JETA, esse grupo de estudo de tecnologia assistiva, a gente começou, recebemos uma visita através de um aluno meu de mestrado, na verdade, através de um casal de alunos de mestrado, a Liege e o Abraão, que conheciam uma senhora que tinha uma irmã que morava na Áustria. E era casada com um engenheiro que trabalhava com o quê? Tecnologia assistiva. Aí ela nos apresentou. E o cara, por ser marido de brasileira, fala lá um português muito melhor do que o meu inglês, aliás. Né? Bem melhor. Aí o cara, a gente começou a fazer... E aí eu acabei em 2018. 2017 para 2018. Dezembro de 2017 para 2018. Foi 2018 para 2019. Foi 2018 para 2019, desculpa, confusão. Aí eu fui para a Áustria em dezembro para conhecer o trabalho. Eu entrei num edital aqui da universidade que promovia a possibilidade de você fazer essas visitas a trabalho, né? Não, 2018 para 2019, agora estou me lembrando. 2018 para 2019. Aí eu peguei, consegui, ganhei o edital e fui. Claro, o edital não conseguia pagar minha passagem nem minha hospedagem toda. E, como você sabe, né? Uma parte você sempre paga, assim, né? se você então você não vai, né? Aí fui lá, tentei diminuir o custo, consegui ir, né? Ficando na casa, às vezes, de um amigo, tal, enfim, consegui chegar lá e fiz uma visita que foi uma experiência, Bruno, fantástica. Eu estou falando isso porque você falou assim, ó, a tecnologia assistiva, um dos objetivos dela é dar autonomia ao sujeito. E lá, de fato, os caras não querem o deficiente preso a ninguém. A ideia é da autonomia. Então, existe lá um seguro que você paga, todo o trabalhador na Áustria paga um seguro.
E esse seguro é responsável por caso você tenha algum problema de saúde, um acidente, alguma coisa, de te tratar, te recuperar para você voltar a trabalhar. Caso esse acidente seja tão sério que você não consiga voltar a trabalhar naquilo que você trabalhava, você vai aprender a trabalhar numa outra coisa, mas você não vai ficar sem trabalhar. Eu estou dizendo que não vai ficar sem trabalhar, que o nível é hard mesmo, o nível é impressionante. Então, por exemplo, tem um desses nossos parceiros, que aí os caras agora são nossos parceiros, que é o Lucy. O cara sofreu um acidente, ele é um dos caras que usou esse sistema. Ele sofreu um acidente, caiu do terceiro andar. A época ele estava terminando um negócio na faculdade que ele estava fazendo. Aí foi uma festa, aí bebeu um pouquinho, saiu na varanda, aí caiu do terceiro andar, inverno, caiu em cima da neve. Ninguém viu o cara cair. Muito provavelmente aquela neve deu uma baixada na temperatura, deve ter dado uma estancadazinha ali na hemorragia, alguma coisa parecida. Só sei que o cara, hoje, só mexe a cabeça. Meu amigo, aí ele me contou a história, né? Ele me contou a história. E o cara, junto com outros colegas, desenvolveram o Asterix, que é um sistema europeu, em que você consegue fazer um monte de coisa através daquela plataforma, uma plataforma. E aí, isso tudo é gratuito. Se você entrar, você vai conseguir desenvolver alguma coisa aí, pegando uma daqueles itens. O cara desenvolveu. E o cara só a cabeça. Entendeu? Ele me botou ele pilotando um drone. E aí ele tem um drone que ele usa para o pessoal para não quebrar o drone dele. Aí ele botou meu pilotão, eu larguei o drone na parede, fiz uma vergonha danada. E o cara com a cabeça, ele mexe no computador, programa, faz tudo, meu amigo. Isso. Vida independente do cara. E o cara foi para um centro desse, ele foi reabilitar. Bom, ele só consegue mexer a cabeça. Ele vai voltar para fazer o quê? Os caras, aí, um médico lá, pô, mas peraí, computador, na época ainda estava assim meio que surgindo essa história. Aí o computador, e com isso ele virou um cara da área da informática. Então eu visitei lá duas universidades. Um centro de desenvolvimento em tecnologia assistiva e mais duas fábricas de tecnologia. Os caras me levaram para conhecer tudo isso. Fantástico, fantástico, porque os caras trabalham em cima exatamente disso, de criar coisas que deem autonomia ao sujeito. Eu entrei na faculdade técnica, essa universidade é em Linz. Aí eu entrei numa outra universidade, na Universidade Técnica de Viena, que os caras têm uma sala, que é uma casa, que eles automatizam a casa toda, tudo com o objetivo de não deixar você ficar dependente de absolutamente nada. O que a gente faz no Jetta de forma modesta, evidentemente, é exatamente por aí, entendeu? Tentar, de alguma maneira, dar independência a essas pessoas, né? Utilizando ferramentas que são da engenharia. Então, nesse grupo do Jetta, eu tenho lá meninos e meninas da engenharia, alunos, meninos e meninas da fisioterapia, da educação física, da biomedicina, um monte de gente, um monte de cabeça para a gente solucionar problemas. Então, os problemas vêm, as demandas vêm. A gente estava muito trabalhando dessa maneira, só que o negócio ficou tão grande que agora a gente cria temas específicos para trabalhar durante um tempo, para não virar uma loucura, porque senão vira uma loucura, cara. Você vira uma fábrica de tentar fazer um monte de coisa. A gente aqui é muito carente, né, em relação a serviços como esse que você desenvolve no laboratório. Só para dar uma noção da importância de se discutir tecnologia assistiva, né?
Os dados do último censo do IBGE apontam que aproximadamente 26%, Isso. daria aproximadamente aí 45 milhões de pessoas no Tem Brasil, muita gente, né? possui alguma limitação, né? Alguma incapacidade. E se você Algum somar tipo, seja isso, para andar, seja para enxergar, seja para ouvir ou até deficiência intelectual. e se Dos você casos somar mais isso, graves, desculpa, só para completar isso. E se você somar isso, essas baixas mobilidades que a gente tem, que não são especificamente de pessoas, vamos dizer assim, diagnosticadas como deficiência, isso vira um mundo. Isso exatamente. vira quase que Por exemplo, nós estamos parados, né? Diminuiu muito a nossa movimentação e a gente sabe que a atividade física. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: que o nosso DNA foi forjado no movimento. E toda vez que a gente diminui o movimento, a gente adoece. Então você imagina, eu estou sentado aqui nessa tal dessa bola para tentar ficar com uma estação ativa, porque eu costumo caminhar todo dia de manhã. Mas o resto do dia, sentado na frente do computador. Eu já estou todo ferrado de dor na coluna, e meu ombro. Eu sei como é. Eu domingo, eu estava com uma crise de bursite. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou ter que falar com o Bruno para cancelar. Estava desesperado de dor. Graças a Deus, consegui devagarzinho solucionar um problema. Mas, de fato, nós estamos com uma série de problemas por baixa movimentação que está nos criando problemas de mobilidade. Então, a gente está multiplicando esse processo. Desculpa, querida, eu te interrompi. Não, é isso. Assim, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas no Brasil que possuem essa necessidade de tecnologia assistiva, porém a gente percebe que a gente não está conseguindo, né? A gente, enquanto sociedade brasileira, não está conseguindo atender a essas necessidades. Algumas tentativas já foram realizadas. Em 2012, inclusive, foi criado, né, o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva. Porém, a gente percebe que isso não vem caminhando, né? Ou quando caminha a passos devagar. O Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015 traz a necessidade de implementação de programas e de incentivo e desenvolvimento em relação à tecnologia assistiva. Porém, a gente não consegue fazer isso. E dentro dessa interface entre tecnologia assistiva e promoção da saúde, se a gente oferece menos tecnologia assistiva, a gente está ofertando menos saúde a essa população? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Como é que a tecnologia assistiva ela pode estar fomentando a promoção de saúde dentro dessa população? Concordo muito com isso. Porque se você começa a ter limitações, né? A gente sabe que, só pegando o gancho do que eu falei antes, eu acho que quando eu disse que eu brinquei, eu disse que o nosso DNA foi forjado no movimento. E ao passo que se você diminui esse movimento, e a gente agora está vivendo um laboratório que não existe outro igual, que a gente tenha lembrança, né? A gente está sendo obrigado a diminuir o movimento. Quer dizer, quem pode, né? Quem não pode, infelizmente. Mas, então, uma série de problemas de saúde estão acontecendo. Então, só por isso, a gente já conseguiu confirmar que pouco movimento adoece a gente. Só por isso. Mas um pouco mais adiante vem a questão da limitação efetiva que a gente possa ter, né? Então, se eu tenho uma limitação qualquer que me tira do mesmo nível do que a gente chamaria de normalidade, eu começo a ter dificuldades. E essas limitações podem me causar outras dificuldades. Isso é meio que somativo, né? Mas somando. Né? Então, você tem uma limitação no caminhar, que faz que você faça uma compensação, e daqui a pouco você tem um problema na coluna por conta dessa compensação, e aí vai. Então, a tecnologia assistiva, de uma maneira geral, acaba entrando muito nesse aspecto, de tentar neutralizar
essas vamos chamar de incapacidades, ok, ou quase incapacidades, ou incapacidades de fato, mas de tentar neutralizar e trazer todo mundo para o mesmo patamar. Essa é mais ou menos a ideia. Essa é mais ou menos a Diminuir ideia que a essas gente está falando. barreiras. Seja, inclusive, essas barreiras. Inclusive, por exemplo, agora a gente está vivendo, de fato, uma barreira tecnológica de informação, né? A gente está falando sobre ensino remoto, não sei o quê, e a gente está enfrentando problemas sérios. Tem gente que não tem condições de acessar, e aí estão ficando alijados, né? Isso vai ter uma interferência tão grande na sociedade, de uma maneira geral, que muita gente não vai conseguir, infelizmente, se recuperar. Então, essa associação para tentar neutralizar essas incapacidades, isso é extremamente importante. E a gente não está falando só de um dispositivo eletrônico que possa facilitar uma aquisição de sinal, como eu disse, que é o trabalho do doutorado do Léo, que é, na verdade, fazer um sistema de aquisição, de pressão, de temperatura em tempo real, para que ele possa ajustar os equipamentos e atender essas pessoas. Acabou de entrar aí o Leonardo, esse meu aluno de doutorado, que é o fera nessa área. Você vai chamar ele para uma live, vocês vão ficar muito impressionados com as coisas que ele tem que dizer. Boas referências sobre você, Leonardo. Isso aí é o cara. Esse é o cara. Muito bem. Então, quando a gente pensa na tecnologia assistiva, para que a gente tente neutralizar essas diferenças, instrumento de inclusão, né? Então, a tecnologia assistiva como um grande instrumento de inclusão, de fato, de colocar todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Por exemplo, eu e o Léo fizemos ele está montando junto com o Zé Carlos, que é um outro aluno meu, ex-aluno meu de mestrado, que está tentando entrar agora para o doutorado, um serviço com basquete, quando a gente puder. Basquete em cadeira de roda. Porque, veja, o basquete em cadeira de rodas, fazendo todas as adaptações, é um esporte muito interessante para que você junte o dito andante com o dito cadeirante. Porque todo mundo pode sentar numa cadeira, então você está igualando pela cadeira. Você não pode tirar o cadeirante e botar ele em pé para jogar basquete. Mas você pode pegar o cara que consegue ficar em pé, o andante, chamado andante, e botar numa cadeira para ele jogar basquete. Isso é um baita de um instrumento de inclusão com um recurso extremamente simples, né? E aí você começa a ter a tecnologia assistiva sendo utilizada numa série de situações que vão desde recurso tecnológico na escola, para tentar igualar esses meninos, neutralizar essas diferenças na escola, né? Nas universidades, nas práticas esportivas, nas atividades físicas, né? De uma maneira geral. Quer dizer, todos esses recursos que a tecnologia assistiva tenta trazer para tentar igualar, eles são extremamente positivos para a nossa saúde, né? Porque é muito fácil, às vezes, a gente falar assim, eu sinto atividade física, não sei o quê, daí o cara que não tem baixa mobilidade, não consegue se movimentar, vai ficar alijado? Vai ficar fora do processo? Então, a tecnologia assistiva acaba observando isso. Esse sistema de aquisição das palmilhas, de pressão, de temperatura, é uma medida que parece ser complexa, e ela é, de fato, complexa em alguns dos seus meios, mas ela é extremamente útil e simples para sanar um problema que é de saúde pública. Tem gente que morre por conta de uma infecção no pé diabético, perde um pedaço do pé. Aí o cara não pode comprar uma palmilha. E aí, muitas vezes, quando ele pode, essa palmilha precisa de ajustes. E o cara não tem como fazer esse ajuste porque não tem esse dinheiro. Então, esse sistema, por exemplo, só um exemplo
disso sendo utilizado para a saúde do sujeito, para que ele possa se movimentar, e esse movimento, aí voltando à história do DNA, nosso DNA ter sido forjado no movimento, ele precisa se movimentar, ele não pode ficar parado. As complicações são outras. Você sabe que complicações do diabético por sedentarismo é quase que uma sentença de morte. Exatamente. E ele precisa se movimentar, e como é que ele vai se movimentar? E aí você acaba tendo a possibilidade de oferecer a esse sujeito um sistema em que o feedback é rápido, entendeu? Então você tem um sistema que está lá capturando as pressões e as temperaturas nessa palmilha, está informando para o cara que está fazendo os ajustes em tempo real, para o médico, para o fisioterapeuta, para o professor de educação física, em tempo real, o que precisa ser modificado nessa postura, nessa forma de locomoção, para que ele não tenha um problema que poderia ser sanado de forma rápida e eficiente, mas que por conta de tempo em que ele tem que ficar esperando o atendimento do médico, do protético, papapá, do fisioterapeuta. Então, a ideia da gente fazer essas coisas dentro da universidade são essas, entendeu? Criar maneiras, dispositivos, ações que possam efetivamente baixar o custo. Aí quando você disse assim, mas o negócio não avançou na tecnologia assistiva, o processo é lento, porque isso também interfere na questão econômica, né? Porque você começa a ter empresas que ganham muito dinheiro com isso. Por exemplo, o Leonardo faz uns negócios impressionantes. Ele consegue lá com as suas impressoras, com a fresa dele, com a impressora 3D dele, fazer ajustes em órtese e em prótese muito rapidamente com um material extremamente barato. Assim, agora mesmo no início da pandemia, nós lançamos uma campanha aqui, em que o laboratório ficou meio parado, né? Aí nós lançamos uma campanha, arrecadamos um dinheiro com pessoas que colaboraram e fizemos máscaras, fizemos quase 4.000 máscaras dessas safe shield, né? Com esse acetato. De proteção facial. Utilizando materiais muito baratos, extremamente baratos. Assim, uma máscara dessa que custa mais de R$30, saía por menos de R$3. Então a gente pode dizer que quando a gente trabalha bem a questão da tecnologia assistiva, a gente está tentando reduzir custos e tornar mais acessível a essa população, né? Inclusão social, cara, inclusão social. Olha, eu vou dizer uma coisa para ti. Se essa pandemia não nos ensinar, que ela está nos ensinando a ser um pouco mais caridosos e dividir um pouco mais, nada mais vai poder nos ensinar. O problema é, será que as pessoas vão aprender? Eu acho, como eu te disse, sou um cara muito otimista. Eu acho que muita gente já aprendeu. Eu estou vendo muita gente doar, eu estou vendo muita gente redirecionar as suas pesquisas, né? Pesquisas e projetos para poder atender a população de uma maneira geral. Estou vendo muita gente que está se sensibilizando, né? Mas a gente, infelizmente, tem gente que não. Mas essa pandemia, a gente não queria que isso acontecesse, é óbvio, mas essa pandemia veio para nos ensinar um pouco a fazer isso, entendeu? Se eu já acreditava, se o Leonardo, se o meu grupo lá da FISA, os meus alunos todos de mestrado, doutorado, os alunos de graduação que estão por lá, já acreditavam nisso, eu acho que agora estão, de fato, tendo a certeza disso, entendeu? De fato, estão Professor,
A gente tem 10 minutos só, porque com uma Mentira que hora já nossa. passou 50 minutos, Já, meu amigo. já, a Eu, acho que conversa eu, tava, boa vai fluindo, né? eu achando que estava ainda só na parte introdutória, na contextualização, rapaz. Mas outras oportunidades virão e a gente Boa. vai, E vai aí eu aprofundar queria, mais essa e aí conversa. eu vou dar uma sugestão de algumas pessoas, se você me permitir. Vou te mandar uma Claro. lista de pessoas que eu acho que vale muito a pena, que são jovens cientistas que iniciando na ciência, que, olha, podem dizer muita coisa para gente. Esses caras é que interessam. São esses caras que interessam. A gente já está vendo, eu, né? Você não, você é um garoto. Mas eu já estou velho, eu já tô. Então, esses garotos podem dizer muita coisa. Eu fico muito impressionado com a capacidade que vocês têm, alunos de doutorado, de mestrado, jovens doutores, jovens mestres, enfim, que vocês têm de fato fazer com que todo esse investimento que a universidade, que os contribuintes, que o Brasil fez em vocês, possam de fato se transformar em produtos bacanas de inclusão social na sociedade. Eu fico muito impressionado, eu estou muito orgulhoso de tudo isso. Isso é uma outra coisa que deu para a gente ver nessa pandemia. Ô, professor, para a gente. Uma última pergunta é que a Daiane, Sena, o Luiz Fernando, outras pessoas perguntaram como é que a gente pode transpor isso para o contexto escolar, né, dentro da educação física escolar, essa questão da tecnologia assistiva. Eu Aí, acho que rapidinho, eu vou dar a experiência de um grupo de pesquisa que eu sim. participo, em que a experiência positiva que a gente teve em relação a isso foi com o trabalho em rede, né? Então, o professor de educação física, ele consegue fazer algumas tecnologias assistivas, né, Bacana demais, né? Bacana demais. dentro do conceito que a gente tem de tecnologia assistiva, que não precisa ser aquela tecnologia extremamente avançada, de alto custo. A gente consegue fazer algumas adaptações, mas as adaptações mais significativas elas foram construídas em rede, trabalhando junto com o pessoal da terapia ocupacional, trabalhando junto com outros profissionais ali que estão próximos à escola. Como é que você consegue enxergar isso, né? Essa Eu vou questão da partir. tecnologia assistiva na educação física escolar. Eu vou partir efetivamente do que você acabou de dizer. Não tem como a gente fazer isso de forma estanque. A gente não pode achar que a educação física escolar ela está isolada, porque ela de fato não está. Ela tem um papel extremamente importante dentro desse ambiente escolar, né? Então, quando ela começa a interagir com outras áreas que estão ligadas também à escola, aí começa a funcionar bem. E a tecnologia assistiva é um instrumento, talvez, para você viabilizar isso. Às vezes um dispositivo que você cria que vai medir frequência respiratória através de um negócio extremamente simples, você consegue medir frequência cardíaca ou tentando igualar pessoas, né, alunos com deficiência, com baixa mobilidade, que você tem, da mesma maneira, a escola não é alijada da sociedade, ela está dentro da sociedade. Então, tudo que a gente tem de problema na sociedade, a gente tem dentro da escola, é óbvio, não tem como fugir disso. Exato. Então, acho que a tecnologia assistiva passa a ser um grande mediador, né? Com soluções simples. Veja, quando o Zé, que eu falei para você, que foi lá que, pô, mas peraí, eu estou fazendo esse teste, mas eu acho que eu vou ter problema, eu vou ter uma interferência. E aí ele criou a tal da manopla, que virou depois uma carta patente. Ele fez exatamente isso, né? Você criou lá um recurso, uma gambiarra, né? Como a gente brincou lá no início, que virou efetivamente um instrumento de tecnologia assistiva. A gamificação, né,
no ensino é bárbaro. E você tem ferramentas para você fazer isso, um aplicativo que Já você tivemos duas desenvolve. lives, professor, sobre essa temática aqui. Está Isso é bem presente hoje sensacional. em dia. Isso é sensacional. A gente fez agora, uma das coisas que a gente fez agora na entrada dessa pandemia, a gente conversando aqui no departamento, eu a chefe de departamento, que eu estou agora como vice-chefe de departamento, e eu tenho uma parceira incrível, que é a professora Maria Aparecida. E aí a gente, Paulo, como é que a gente poderia ajudar essas pessoas com alguma coisa aí na área da tecnologia, tal? Conversa com o teu pessoal aí. E aí a gente pensou no tal do aplicativo. Chegamos ao aplicativo. E com o aplicativo a gente, evidentemente, o aplicativo não substitui o professor de educação física, né? Não substitui o professor de educação física. Mas o aplicativo facilita com alguns movimentos a vida diária do cara, entendeu? Aí tem um aplicativo que a gente fez de graça. Aí foi tudo doação de serviço, doação dos alunos do mestrado e doutorado, doação dos meninos do IFRN daqui, 3 meninos fantásticos que doaram o seu serviço para a criação do aplicativo, que é o AFISAP, né? Enfim, cara, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer, que a gente, inclusive, já faz, Bruno, e nem sabe o que faz, né? A gente já faz e nem sabe o que faz. O professor, o nosso tempo está acabando. Assim, foi um prazer. Passa muito rápido, né? Quando a conversa é agradável. Passa muito rápido. Eu queria dizer para o pessoal que está nos assistindo que a live vai ficar disponível no nosso canal lá no YouTube. A Diane estava perguntando sobre as lives de gamificação. Elas já estão no canal do YouTube, lá no canal do LACAPS no YouTube. Você vai chegar no YouTube e colocar LACAPS. A Diane é minha aluna, ela vai entrar agora no doutorado. Ela está no processo para entrar no doutorado. Agora, por causa da pandemia, ela não pôde fazer o processo. Mas a Diane faz um trabalho que a gente tem aqui com pessoas trans, né? Legal. Homens e mulheres trans. Fantástico com atividade física. Isso é um outro papo que a gente poderia ter com atividade física, que a gente, professor de educação física, não sabe trabalhar com a pessoa trans. Eu desenvolvo pesquisas relacionadas a gênero também. Meu amigo, então você já é nosso parceiro, você vai gostar. Podemos desenvolver algumas parcerias. Fantástico. A gente não imagina as Daiane, coisas. vamos conversar. Né? Viu? É um mundo novo, meu amigo. Vou passar seu contato para a Diane. Vou passar seu contato. Pode passar, tem alguns textos, algo que ela pode gostar, cara, sobre isso. Olha aí, tá vendo? Se a gente não tivesse conversado, a gente precisa de fato parar para conversar. A gente não conversa, né? Eu digo assim, cada correria do dia a dia. Né? A gente precisa fazer isso aí é muito legal, cara. Olha que fantástico. Então, foi um prazer, professor, estar com você. Meu amigo, prazer foi todo meu. Essa hora passa extremamente rápido e nós, LACAPS, agradecemos e vamos continuar o contato, porque eu acho que temos grandes possibilidades de desenvolver parcerias e pesquisas juntos. Querido, acredite que vamos fazer isso. Acredite de fato que eu adoro fazer essas conexões. Isso eu acho de uma importância extremada. Obrigado, Bruno. Obrigado ao LACAPS. Obrigado o professor Arnaldo que nos colocou, fez esse link, né? Que fez esse link. Pô, sensacional, cara. Muito obrigado. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte fica extremamente agradecido à Universidade Federal de Alagoas por esse convite. A gente que agradece, professor. Um grande abraço e um abraço a todos, querido, aí curtindo essa live. Deus. Valeu, cara. Obrigado. Até mais. Valeu. Aqui, né?